Acesse Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 barra. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com barra Paulo Maciel da Rádio. Leitura do texto da Igreja Católica, A Esperança Não Decepciona, baseada na carta de São Paulo aos Romanos, que deve ser refletida durante o mês da Bíblia de 2025, setembro, na Igreja Cristã. Quinta parte da leitura. O pecado e a morte em Adão e a justificação, e a vida em Jesus Cristo. Passemos agora à segunda sessão do quinto capítulo, Romanos, capítulo 5, versículos do 12 ao 21. Encontramos-nos diante de um texto muito denso e, em alguns aspectos, muito obscuro, se não compreendermos o argumento que o apóstolo São Paulo expõe para sustentar a tese geral de sua carta aos Romanos. Esta se encontra no capítulo 1, versículos do 16 ao 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. De fato, nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito, o justo da fé viverá. Em um outro ponto da carta, capítulo 3, versículos do 21 ao 24, o apóstolo Paulo abordará o tema da justiça de Deus oferecida a todos indistintamente, escrevendo assim: agora, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. De fato, não há diferença, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esses são justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção em Cristo Jesus. As questões que se levantam são: o que Paulo quis dizer com essas afirmações e por que esses dois pontos-chave dos capítulos anteriores não são, ou aliás, são tão importantes e essenciais dentro da teologia paulina. Em breves palavras, podemos dizer o seguinte: Paulo afirma que todos estão longe de Deus, todos são igualmente incapazes e indignos de estar em sua divina presença, sejam eles judeus ou gregos, fiéis ou não. Todos são privados da glória de Deus, incapazes de se reconciliarem com ele, apesar de todos os seus esforços, pois todos pecaram. Porém, em Jesus Cristo, todos são justificados, acolhidos diante da face amorosa de Deus, como fruto de sua graça e benevolência. Essa ação amorosa é uma escolha criativa e livre de Deus, por meio da qual ele demonstra sua bondade e misericórdia para com todas as suas criaturas, algo que já foi proposto e apresentado na reflexão sobre a primeira parte do capítulo em estudo. Conforme apresentado pelo apóstolo São Paulo, esse ato de amor de Deus que ocorre de maneira livre e gratuita se manifestou em Jesus Cristo, e é graças ao dom de sua vida e à oferta que ele fez de si mesmo na cruz que nos tornamos justos. Nele se manifestou a justiça de Deus, isto é, a sua benevolência e a sua vontade de restabelecer a sua aliança e a relação com todas as criaturas. O próprio Paulo, nos capítulos anteriores, discursa e apresenta essas mesmas questões, desenvolvendo-as no intuito de indicar o quanto o mundo vive mergulhado na total injustiça, na impiedade e no pecado, enquanto Deus, por sua vez, é sempre justo. No capítulo 5, particularmente, em sua segunda parte, dos versículos 12 ao 21, essas mesmas questões são retomadas, relançadas e aprofundadas. Do ponto de vista formal, encontramos-nos diante de um texto de transição, pois une o que foi descrito anteriormente e prepara a argumentação ulterior
e a análise aprofundada que Paulo retomará no capítulo seguinte. A característica principal e fundamental desse texto é a comparação entre Adão e Jesus Cristo. Em primeiro lugar, devemos compreender que a comparação não pretende apresentar um simples confronto entre as figuras de Adão e de Jesus Cristo. Paulo, por sua vez, pretende dar ênfase à graça que vem de Jesus Cristo, muito mais do que ressaltar o pecado e a fragilidade de Adão. Sendo assim, na leitura desses versículos, deve-se olhar mais para o que Jesus Cristo faz, justifica e garante a vida plena a todos, do que para o que é descrito ou mencionado sobre o próprio Adão. Marca a humanidade com o pecado e a morte. Por isso, este, que não é tanto um termo de comparação, mas simplesmente o ponto de partida para exaltar a figura, o papel, a missão e a ação salvífica de Cristo Jesus. O início desta parte nos remete ao livro do Gênesis, com a alusão à transgressão dos primeiros pais que encontramos descrito em Gênesis capítulo 3. O apóstolo Paulo recorda um dado de fato comum a todos, visto que todos são marcados por este pecado dos primeiros pais. Ele delineia as linhas essenciais do pecado original com o intuito de colocar em evidência o próprio Jesus. Nesse sentido, o saudoso Papa Bento XVI comentou assim: é precisamente para enfatizar o dom incomensurável da graça em Cristo que Paulo menciona o pecado de Adão. Dir-se-ia que, se não tivesse sido para demonstrar a centralidade da graça, ele não teria demorado a tratar o pecado que, por causa de um só homem, entrou no mundo, e com o pecado a morte. Romanos 5, versículo 12. Por isso, se na fé da igreja se na fé da igreja maturou a consciência do dogma do pecado original, foi porque ele está relacionado inseparavelmente com outro dogma, o da salvação e da liberdade em Cristo. A consequência disso é que nunca deveríamos tratar o pecado de Adão e da humanidade separando-os do contexto salvífico, isto é, sem os incluir no horizonte da justificação em Cristo. Um está associado ao outro. Adão, ao escolher a si mesmo, rompe a comunhão com seu Criador, escondendo-se e afastando-se de sua presença. Onde estais? Pergunta Deus, procurando e indo ao encontro do primeiro homem criado à sua imagem e semelhança, mas desfigurado pelo pecado e pelo egoísmo. Por isso, em sua comparação entre Adão e Jesus Cristo, Paulo coloca em evidência como que pela desobediência de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo. Romanos 5, versículo 12, com as suas mais nefastas consequências. Algo que fica claro no relato do assassinato de Abel por Caim, o seu irmão, Gênesis 4, versículos do 1 ao 16. Nesse terrível episódio do Gênesis, testemunhamos que não só a morte é uma consequência da desobediência dos nossos antepassados, mas também fica claro que todo assassinato é sempre um fratricídio. Deve-se notar que a morte a que Paulo se refere abrange um vasto campo semântico, no qual se encontram a morte física, a morte interna e a moral, e ainda mais dramaticamente a ruptura de qualquer vínculo de comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Em Romanos 5, versículos do 13 ao 14, Paulo não continua a comparação com o primeiro homem. Ele a retomará explicitamente em Romanos 5, versículo 15, mas aprofunda o pensamento, desta vez do ponto de vista judaico. Sabemos como, para um hebreu praticante, o respeito pela Torá, os 5 livros iniciais do Velho Testamento, era muito importante, pois permitia ao que
a lei aderisse, entrar em plena comunhão com o Senhor. A sua observância tornava o homem justo, entre aspas. E uma vida coerente com os ensinamentos da Torá, com o Pentateuco, era uma demonstração e um ato de fidelidade e amor ao Criador, de quem todos receberam o dom da vida. São Paulo apóstolo se torna ainda mais radical no que diz respeito à lei, ou seja, ele a questiona a fim de trazer à luz a ideia de que a morte também reina sobre aqueles que não a transgrediram, como fez Adão, a fim de deixar claro que a morte marca a todos indistintamente, aqueles que estão sob a lei e os que não a conhecem ou a ela aderem. Pois, embora a lei tenha chegado por meio de Moisés, esse dom não mudou a situação dos homens, sejam judeus, sejam gentios, nem no que diz respeito ao pecado, nem no que tange à morte. Esta dimensão do pecado e da morte é algo empírico, que todos nós experimentamos, uma realidade concreta que faz parte da humanidade de forma intrínseca. O saudoso Papa Bento XVI explica assim: existe um aspecto empírico, isto é, realidade concreta, visível, diria tangível para todos. É um aspecto mistérico, relativo ao fundamento ontológico desse fato. O dado empírico é que existe uma contradição no nosso ser. Por um lado, cada homem sabe que deve fazer o bem, intimamente até o que fazer. Intimamente até o que quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, sente também o outro impulso para fazer o contrário, para seguir o caminho do egoísmo, da violência, para fazer só o que lhe apraz, mesmo sabendo que dessa forma age contra o bem, contra Deus e contra o próximo. São Paulo, na sua carta aos Romanos, expressou essa contradição no nosso ser assim: quero o bem que está ao meu alcance, mas realizá-lo não. Efetivamente, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero é que pratico. Capítulo 7, versículos do 18 ao 19. Essa contradição interior do nosso ser não é uma teoria. Cada um de nós a vive todos os dias e, sobretudo, vemos sempre ao nosso redor a prevalência desta segunda verdade. Ou melhor, desta segunda vontade. Apesar dessa situação de morte e violência, ainda presente na humanidade, há um enorme equilíbrio na ação positiva de Jesus Cristo. Ou seja, ao invés de condenação ao dom da vida, no lugar da morte, que veio através de um homem, há um julgamento redentor da graça. Não há sentença de condenação, não há lógica judicial, mas o puro ato inesperado da graça de Deus, que em Jesus Cristo reconcilia consigo a humanidade inteira, libertando-a do pecado e da morte. Aqui se encontra o cerne do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. A ação do amor divino que garante em Jesus Cristo a vida e a salvação para a humanidade, criada à sua imagem e semelhança, abrindo para ela um futuro correspondente ao de Cristo glorioso. O capítulo 5 termina com uma correlação, ou seja, assim como a condenação entrou no mundo pelo pecado de Adão, com maior razão, em Jesus Cristo, em seu ato de amor, entraram a justificação e a vida. Portanto, se Adão, ao desobedecer a Deus, cometeu um pecado, Jesus Cristo, ao cumprir a vontade do Pai, realizou algo infinitamente maravilhoso, isto é, ofereceu a todos a vida plena e a justificação, de modo que todos, marcados pelo sinal da esperança, possam participar, por meio da sua morte e ressurreição, de sua vida gloriosa. Paulo destaca como a ação de Cristo Jesus é um fato inesperado, gratuito, incondicional, que vai além e supera tudo que nos une, nos prende ao pecado e nos aprofunda na sombra da morte. Independentemente da causa ou do motivo, como afirma o apóstolo, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Romanos 5, versículo 21. Com o dom sacrificial de Jesus na cruz, ninguém está mais sob a condenação, mas sob a graça, marcado pelo amor fiel e incondicional de Deus, que deseja se derramar no coração humano, disposto à graça de forma consciente e voluntária. Esse amor superabundante é derramado e transborda sobre a humanidade inteira, que apesar de não ser merecedora, é sempre alcançada pela benevolência amorosa de Deus. Uma realidade da graça divina que quer alcançar a todos indistintamente, comunicando aos que a recebem por meio da profissão da fé a alegria, a paz e a esperança para a eternidade. A proclamação do apóstolo Paulo sobre a justificação e a vida nova que Jesus Cristo comunica indistintamente a toda a humanidade por meio de sua morte e ressurreição deve confirmar a igreja na missão que lhe foi confiada pelo Senhor como portadora da alegria do Evangelho, sendo sempre um sinal da misericórdia e do amor divino que alcança as realidades e as transforma, assumindo como suas as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres. Reconciliados e sustentados na fé, somos peregrinos de esperança. Vamos a mais esse ponto do texto da Igreja Católica sobre a esperança não decepciona. O tema reconciliação, no 5º capítulo da Carta aos Romanos, só pode ser entendido corretamente à luz da visão teológica que Paulo defende a respeito do pecado e da função salvífica de Jesus. O apóstolo traz à luz o modo como o pecado das origens afeta e condiciona permanentemente todas as criaturas, visto que ninguém está isento de suas consequências, nem mesmo seus irmãos judeus que encontram o caminho para a vida e a justiça na Torá. De fato, Paulo não insiste na lista moral do pecado, nem mesmo se dedica a culpabilizar o homem pelo seu estado pecaminoso. É fato que o pecado torna a criatura incapaz, indigna de estar na presença de Deus, de entrar em comunhão com Ele e, por conseguinte, de restabelecer a correta relação com o Criador. Nesse sentido, a morte é a consequência mais devastadora e trágica do pecado original, algo que faz parte da vida de cada criatura desta terra. Assim, somos todos Adão, e cada Adão é nosso irmão. Diante da incapacidade do homem, do ser humano, de se reconciliar com Deus, o apóstolo Paulo apresenta a obra da reconciliação que Deus realiza por meio da cruz redentora de Jesus Cristo. E o ponto fundamental para compreender o significado da reconciliação é o primeiro e totalmente gratuito ato de amor realizado por Deus, pois são seus o primeiro passo e a primeira atitude na direção da humanidade marcada pelo pecado e pela morte. É Deus quem, de modo totalmente gratuito e livre, justifica toda a criatura, isto é, que a torna capaz de entrar em comunhão com Ele. Para Paulo, a reconciliação não é uma ação da pessoa arrependida que se dirige a Deus para obter perdão, mas é, antes de tudo, e mesmo antes de todas as coisas, a ação de Deus que se oferece em Jesus Cristo para nos dar vida, a fim de que vivamos sob a luz de sua graça. Muito maior que o pecado é o amor que Jesus, revelado na cruz, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20, ao dar sua vida por cada um de nós, vencendo e superando o poder do pecado e da morte, tornando-nos participantes de sua vida gloriosa por meio de sua ressurreição. Isso é que é importante aqui registrar. Agora é possível compreender como a paz é o que torna a comunidade da igreja estável
firme e confiante, sobretudo diante das perseguições e dificuldades, pois do sentimento e da compreensão profunda de sermos reconciliados com Deus por meio da cruz de seu Filho, desponta nos corações a paz e com ela a certeza de sermos peregrinos da esperança. Dessa forma, quando ao longo da vida enfrentamos batalhas, decepções, lutas, sofrimentos e tribulações, faremos isso em paz, sempre ancorados na esperança, como uma certeza da fé colocada em Deus, que promove o bem, todo o bem, que vence o pecado, todo o pecado, que destrói todos os sinais da morte, toda a morte. Em nossas comunidades da igreja, que devem ser espaços ainda mais fecundos para a experiência de encontro com o Senhor e para a acolhida da missão, somos acompanhados de muitos irmãos, realizando assim a experiência de peregrinos de esperança. Esse sentimento de pertencimento à comunidade eclesial e a abertura missionária devem ser cultivados a fim de que, diante dos grandes desafios e urgências do tempo presente, vivamos sempre marcados pelo amor de Jesus Cristo derramado em nossos corações, comunicando-o a todos os irmãos, revigorados na caridade e fortalecidos na fé. Caminhamos iluminados pela esperança que não decepciona, sabendo que o futuro está nas mãos de Deus e que nosso compromisso é com Ele, nosso compromisso é que Ele seja construído e vivido segundo o seu projeto de amor, apenas amor. Batizados em Cristo e libertados do pecado e da lei. Mais um ponto aqui do texto da Igreja Católica: a esperança não decepciona. Os capítulos 6 e 7 da Carta aos Romanos fazem parte de uma seção mais ampla do escrito, na qual Paulo ensina que Cristo, ao trazer a todos os homens a justificação mediante a fé, substituiu o antigo regime da lei pelo regime do Espírito. Pela fé em Jesus Cristo, diz o apóstolo, tivemos acesso à graça, porque Deus, ao enviar o seu Filho, nos reconciliou consigo e nos deu o amor por meio de seu Espírito. Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Assim, apesar das tribulações, somos confirmados na esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Capítulo 5, versículo 5. Além disso, da mesma forma como Adão introduziu no mundo o reino do pecado e da morte, assim também o Cristo, o novo Adão, introduziu o reino da graça, da justiça e da vida. Capítulo 5, versículos do 12 ao 21. Mortos para o pecado no batismo e vivos para Deus em Cristo. A sessão começa com uma pergunta retórica cujo objetivo é se antecipar a uma possível deturpação do sentido de Romanos 5, versículo 20b. Visto que onde aumentou o pecado, superabundou a graça. A permanência no pecado resultaria, então, na multiplicação da graça, Romanos 6, versículo 1. Tal conclusão traria consequências danosas à moral cristã, pois surtiria exatamente o efeito contrário àquele desejado por Paulo ao apresentar a mensagem da justificação pela fé. Posta a questão nesses termos, pode-se compreender a ênfase dramática da resposta do apóstolo, que contrapõe radicalmente graça e pecado. Surge aqui também a oportunidade de retomar um tema que havia sido apenas esboçado no capítulo anterior, o batismo. Qualquer tentativa de reconciliação, ou melhor, de conciliação, entre graça e pecado não leva em consideração quem somos nós, enquanto cristãos, e que a nossa atual existência difere da existência pré-cristã, como a vida se distingue da morte.
Como cristãos já morremos para o pecado, de modo que não mais podemos viver nele. Versículo 2. Desse modo, para o fiel, a solução para a questão moral já está dada. Ela não é o resultado de um progresso ou de uma evolução da condição do cristão, mas se encontra precisamente na origem e na raiz de tal condição. Mas em que sentido os fiéis estão mortos para o pecado? A resposta vem logo a seguir. Paulo evoca o batismo. Batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Romanos capítulo 6, versículo 3. Da parte de Deus, o batismo é o sinal e o penhor, a garantia de que as graças asseguradas a todo ser humano pela morte de Cristo alcançam de fato o indivíduo batizado. Da parte do ser humano é a confirmação externa da sua adesão mediante a fé ao que Deus realizou em Cristo. A irrevogabilidade da morte é confirmada pela menção ao sepultamento, já que fomos sepultados juntamente com ele na morte, que exprime de maneira inequívoca que o batismo é verdadeiramente um morrer com Cristo, versículo 4a. Para o pecado, portanto, o batizado já está morto e sepultado com Cristo. O batismo, como morte e sepultamento, tem uma finalidade para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Versículo 4b. A referência à vida nova é um apelo à vida moral e assinala o comportamento íntegro que o batizado deve assumir. Isso se confirma também pela utilização do verbo caminhar, que possui, tanto aqui como em outras passagens, a conotação de itinerário de vida. Além disso, tal interpretação está em sintonia com o contexto no qual tudo converge para o comportamento moral do cristão. Intimamente unidos a Cristo, literalmente enxertados em Cristo, os batizados são assemelhados à sua morte, pois morrem para o pecado, e à sua ressurreição, pois nascem para uma vida de justiça, versículo 5. O batismo exerce, portanto, sobre a natureza humana decaída, o homem velho e o corpo sujeito ao pecado, o mesmo ato de violência sofrido por Jesus ao ser crucificado, para que fosse destruído, versículo 6. E assim como a morte de um condenado anula a ação judicial que pesava contra ele, da mesma forma o batizado está justificado do pecado, nada mais devendo a este. Versículo 7. O batismo abre aos que recebem o horizonte da fé na vida futura com Cristo. Cremos que com ele viveremos, que se faz notar já na vida presente por meio de uma reta conduta. O batismo abre aos que o recebem o horizonte da fé na vida futura com Cristo, que se faz notar já na vida presente por meio de uma reta conduta. É o versículo 8. A fé e a conduta cristãs têm o seu fundamento na certeza de que Cristo, por sua ressurreição, se libertou definitivamente do poder da morte. Com efeito, em sua vida mortal, Cristo também se encontrava na esfera de domínio do pecado, tendo entrado no âmbito da humanidade pecadora. Romanos 8, versículo 3. O pecado reclamava algum direito sobre ele, embora ele mesmo fosse imune ao pecado, segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 21. De algum modo, devia a sua morte ao pecado, mas saldou para sempre essa dívida na cruz. Agora, a sua vida pertence exclusivamente a Deus. Romanos 6, versículo 9. Cristo, ao morrer na cruz, também morreu para o pecado, de uma vez por todas. Hebreus, capítulo 7, versículo 27, capítulo 9, versículo 12, 26, 28, capítulo 10, versículo 10, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Sua morte é um acontecimento único, irrepetível e definitivo. A essa qualidade da morte de Cristo corresponde o fato de que a sua vida como ressuscitado é vivida somente para Deus. Versículo 10. Assim também ocorre com os batizados, que devem estar conscientes da vocação a qual foram chamados. Considerai-vos mortos para o pecado, porém vivos para Deus no Cristo Jesus. Versículo 11.
O imperativo considerai-vos evoca aqui um juízo sóbrio e deliberado que os fiéis devem fazer de si mesmos, com base na obra realizada por Deus em Cristo e que gera ruptura definitiva com o pecado e obediência fiel a Deus. Como conclusão prática do que disse até aqui, Paulo formula duas exortações negativas, versículo 12, e duas afirmativas, versículo 13, seguidas de uma promessa, versículo 14. Vale ressaltar que não se pode atribuir ao apóstolo qualquer animosidade contra o corpo físico. Aliás, ele está apelando exatamente à obediência da vida corporal a Deus. Versículo 13. A expressão corpo mortal alude ao ser humano total na sua natureza decaída, o homem velho, e o corpo sujeito ao pecado, de Romanos capítulo 6, versículo 6. O pecado estabeleceu o seu domínio sobre o conjunto da natureza humana, não somente sobre o corpo físico. Assim também é na esfera da vida humana como um todo que se deve resistir ao pecado. Estando sob a graça, os batizados têm tudo aquilo de que necessitam para romper com o pecado, algo que não teriam se ainda estivessem sob a lei. Versículo 14. Esta é mais uma parte do texto da Igreja Católica, A Esperança Não Decepciona, parte número 5, para você que me segue nos endereços digitais, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio.